professora Valéria e nessa aula de geometria espacial conversaremos sobre o cilindro. Cilindro é um sólido geométrico classificado entre os corpos redondos, porque toda a sua superfície lateral é uma superfície curva. E os sólidos geométricos classificados entre corpos redondos, eles possuem superfícies curvas. O cilindro possui os seguintes elementos: duas bases, as bases são círculos, as bases do meu cilindro, a figura plana que os forma são círculos. Geratriz, a geratriz é um segmento de reta sobre a superfície lateral do meu cilindro, cujas extremidades estão sobre a circunferência das bases. O raio da base, que é o raio do círculo da base, e a altura, que é a distância entre os planos das bases do meu cilindro. Um cilindro é classificado como um cilindro circular reto sempre que o segmento de reta geratriz, a geratriz ela for perpendicular aos planos da base. Então, nesse meu primeiro exemplo, ele não é um cilindro reto. Esse segundo exemplo que está aqui de rosa, eu coloquei aqui 3 retas geratrizes sobre a superfície lateral do meu cilindro. Esses segmentos A', B', C' são perpendiculares aos planos da base. Logo, esse cilindro é um cilindro reto. E nessa aula de hoje, nós falaremos apenas sobre cilindro reto. O cilindro reto, ele também é chamado de cilindro de revolução, porque ele pode ser gerado por uma rotação completa em torno de um eixo de uma figura plana, no caso do cilindro, um retângulo. Esse retângulo que faz com que o cilindro seja um cilindro de revolução, ele tem um de seus lados como o eixo central do meu cilindro. Então, eu tenho aqui o eixo central do meu cilindro, que está aqui o eixo O', né? Então, vou chamar esse segmento aqui de eixo, ok? E eu unindo esses pontos O', B', O, B, eu formo um retângulo. E se eu fizer uma rotação de 360 graus em torno do eixo O', do meu cilindro, eu gero esse meu cilindro. Logo, ele é um cilindro de revolução. Se eu fizer um corte transversal no meu cilindro, paralelo, dado por um plano paralelo às bases do meu cilindro reto, então paralelo aos 2 círculos da base, este corte, essa secção transversal, ela vai formar no meu cilindro, a secção transversal que eu obtenho do meu cilindro é um círculo congruente aos círculos da base. Mas se eu fizer uma secção meridiana, se eu fizer um corte vertical, contendo o centro do meu cilindro, esse eixo central do meu cilindro, a figura plana que eu obtenho, olha aqui, a figura plana que eu obtenho é um retângulo, e este retângulo tem como lados aqui 2R, ou seja, o diâmetro do círculo da base, o diâmetro aqui 2R, e o outro lado H, a altura do meu cilindro. Logo, essa figura que eu obtenho aqui, ele é um retângulo que tem aqui o diâmetro e aqui a altura do meu cilindro. Se acontecer desse diâmetro e dessa altura ter a mesma medida,
Essa figura que eu formo, ela vai se tornar então um quadrado, porque todas as arestas vão ser congruentes. Logo, quando isso acontece, quando 2R vale H, esse cilindro ele possui um nome especial, ele é chamado de cilindro equilátero. Vamos falar um pouquinho sobre a área lateral do meu cilindro. A área lateral é a área da superfície lateral do meu cilindro. Então, considere aqui um cilindro onde eu vou observar a planificação dessa superfície lateral que forma o meu cilindro. Se eu planificar, se eu fizer uma representação bidimensional dessa face lateral, eu encontro exatamente um retângulo, como aí mostrado no slide, onde um dos lados é exatamente a altura do meu cilindro e o outro lado ele coincide exatamente com o comprimento do círculo da base do meu cilindro. Então, aqui eu tenho o comprimento dessa circunferência, aí lembrando lá de geometria plana, o comprimento da circunferência é dado por 2π vezes r, onde r é o raio do círculo da base. E este outro lado é a altura do meu cilindro H. Logo, se eu quiser conhecer a área lateral do meu cilindro, basta fazer 2πr vezes H. E eu obtenho, então, a área lateral do meu cilindro. É a área deste retângulo, ok? Já se eu precisar obter a área total do meu cilindro reto, então, pensando em toda a planificação do meu cilindro, a superfície lateral, ela gera um retângulo na planificação e as bases vão gerar 2 círculos. Então, as bases geram 2 círculos na sua planificação e a superfície lateral gera um retângulo, como vimos, de área 2πr vezes H. Logo, a área total do meu cilindro vai ser dada por 2 vezes a área da base mais a área lateral. Logo, teremos como área total 2 vezes a área de um círculo de raio R. Vamos lembrar lá da geometria plana, a área de círculo πr ao quadrado. Mais a área lateral, que como vimos é dado por 2πr, o comprimento da circunferência, vezes H. Posso escrever então a área total aqui, colocando 2πr em evidência, como sendo 2πr vezes R mais H. E aí, temos aqui a área total do meu cilindro. Ok? Nessa aula ficamos por aqui. Tchau, tchau.